Hoje com Bernardino Soares e Duarte Marques. Muito boa noite, Duarte. Boa noite. Muito boa noite, Bernardino. Comecemos pela estimativa provisória do INE de 4,4% por efeito do Banif, falando obviamente do déficit. Não há mesmo volta a dar? Ou admite aqui alguma variação relevante? Bom, eu acho que esta previsão do déficit, a querer que ela se venha a verificar, tem dois aspectos que interessa relevar. O primeiro é que continuamos a ter um déficit aditivado por culpa dos desmandos da banca privada e do Estado resolver esses problemas assumindo os prejuízos nesta situação. Neste caso foi o Banif, já foi com o atual governo, portanto uma solução que me parece não ter sido a mais positiva, enfim, e também porque o anterior governo não preparou, não calculou suficientemente esta situação. Mas no déficit do ano passado, nós já tínhamos tido um déficit de 7,2% e se não tivéssemos tido o problema do BES, ele teria sido 4,5%. E, portanto, sistematicamente, este valor, este indicador que nas regras da União Europeia, enfim, nas opiniões de uma parte significativa dos políticos, responsáveis políticos, economistas, mais vinculados às regras da União Económica e Monetária, este valor que é tão endeusado para impedir mais investimento, melhoria de salários, uma série de outras questões que seriam essas sim muito importantes para a nossa sociedade e para o nosso progresso, quando chega o momento de pagar as dívidas da banca, não há problema com o déficit. O déficit pode subir até onde for. Aliás, a União Europeia não até há problema pode... Como assim? Não sabemos ainda se sairemos ou não do procedimento do déficit excessivo. Para estes mesmos responsáveis, não há esse problema. E essa questão que acabou de referir é muito significativa. Portanto, nós podemos não ter contabilizado para o déficit o dinheiro que o Estado teve que injetar para suportar as perdas do Banif. Mas se tivéssemos injetado dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, isso já seria proibido pela União Europeia. E é esta incongruência que nós continuamos a ter nesta matéria do déficit, que naturalmente tem de ser controlado. Nós não podemos sistematicamente viver com déficits muito elevados ou crescentes, mas é preciso que seja um instrumento utilizado como outros para o desenvolvimento do país e que isto significa que, por vezes, se tem que ter um pouco mais de déficit para depois a seguir recolher os frutos desse investimento. Nós hoje Agora não pode ser com os prejuízos da banca. Duarte Marques, nós hoje ouvimos por parte do PSD muita satisfação por este valor, dizendo que isto é a prova de que fizeram bem. O anterior governo fez bem o seu trabalho. De qualquer maneira, temos este problema de, muito provavelmente, não será desta que Portugal sai do processamento por déficit excessivo. Há condições para isso. Que vocês valorizam, valorizamos muito bem, aliás, isso é fundamental. Muitas vezes fala-se que o déficit não é importante, mas quanto mais déficit nós tivermos, menos dinheiro temos para dar para o Serviço Nacional de Saúde, porque temos que andar a pagar juros. Portanto, é bom perceber que para as empresas e para o Serviço Nacional de Saúde e para a educação e para aquilo que é fundamental, quanto menos déficit houver, melhor, porque há mais dinheiro disponível. E é isso que a esquerda muitas vezes não percebe, de alguma forma até pouco responsável. Agora, relativamente a este resultado, parece-nos que é importante e devemos estar satisfeitos. Quando tomámos posse, o governo anterior, tínhamos um déficit de 11,2%, e agora o déficit hoje anunciado, a previsão, que é bastante aproximada daquilo que será a realidade, vem-nos dizer que Portugal baixou o seu déficit nestes anos, em 4 anos, para 3%. Até porque todos sabemos, aliás, o próprio Ministro das Finanças já o reconheceu, por um lado que o valor de o Banif não conta para a saída do déficit excessivo, isso já lhe terá sido garantido pela Comissão Europeia, e não conta porquê? Porque isso é usado uma vez, e é preciso garantir que isso se concretize. Agora, repare, é um ajustamento que é feito em 4 anos, nós passámos de 11,2 para 3, é feito apesar de tudo e de todos os sacrifícios. Isto é a resposta que valeu a pena, porque mesmo assim Portugal acabou este período a crescer a nossa economia e a criar emprego. É sinal que foi possível, com contas sãs, ao mesmo tempo conseguir aumentar e fazer crescer a nossa economia. Era necessário que este ritmo de crescimento e este ritmo de redução do déficit se mantivesse nos próximos anos. Olha, o Orçamento de Estado que acabámos de aprovar, o Governo e os seus parceiros de coligação aprovaram, abranda esse ritmo de crescimento, quer da economia, quer o ritmo de crescimento do emprego. Mas cumprindo o déficit.
mas que esperemos, de acordo com as previsões. Esperamos que cumpra o déficit, mas lá está. Mas a economia a crescer significa mais emprego, significa mais receita, significa maior disponibilidade de pagar a nossa dívida e com isso evitar pagar mais juros e, portanto, aquilo que nós gostávamos que acontecesse era que este ritmo continuasse e se consolidasse. Porque há aqui uma parte muito importante das contas que foram agora apresentadas também, é que a redução do IRC permitiu, apesar de haver um valor de imposto inferior, aumentar a receita. Isto quer dizer o quê? Que se estimulou a economia e que mesmo com o valor mais baixo do IRC, as empresas acabaram, porque investiram mais, porque tiveram mais lucros, pagar mais ao Estado. Isto é a prova de que o acordo do IRC que o Partido Socialista rasgou. Exato. E que viria a permitir que as empresas estivessem mais desafogadas para investir e para criar emprego, foi um disparate monumental e era muito importante que isso não se voltasse atrás naquilo que é a política do Governo de incentivo ao investimento. Vamos deixar o Bernardo contra-argumentar de alguma maneira. Sim, o déficit, vamos lá ver, esta ideia de que com menos déficit há mais dinheiro para a saúde e para a educação é absolutamente simplista e não corresponde à realidade. Não, simplista é dizer o contrário. Agora estou a falar. Quando, nos últimos anos, o que aconteceu foi esta corrida desenfreada para a redução do déficit, cortando sobretudo na saúde, na educação, nos salários, nessas áreas importantíssimas. Não foi no apoio à banca, não foi numa série de áreas onde, de facto, aí podia ter havido alguma contenção. E é extraordinário que se diga que com menos déficit há menos juros, quando o que nós temos é um orçamento sobrecarregado por juros da dívida pública. O déficit é o quê? Que foram aumentando nos últimos anos. Isto é, ao contrário do que o Duarte Marques está a dizer, à medida que o governo anterior foi reduzindo o déficit, foi aumentando os juros pagos pela dívida. Nós hoje temos valores no orçamento para pagar juros da dívida pública que eu penso que são semelhantes ao valor do déficit. Isto é evidente, nós não podemos eliminar totalmente os juros da dívida pública de um ano para o outro. Mas para termos ideia da dimensão da questão, nós temos de déficit o mesmo que pagamos de juros. De onde é que são esses juros? Mas é preciso dizer que esses juros existem porque nós tivemos que contrair dívida porque gastávamos mais do que recebíamos e, portanto, quanto mais déficit houver, mais juros vai pagar. Esses juros eram os juros de dívida, dívida vendida, no fundo colocada no mercado, para nos sustentar. É por isso que a esquerda não percebe duas coisas. Deixa-me só dizer isto. O Estado, quanto menos dívida contrair... Não é simplista, é verdade. Quanto menos dívida o Estado tiver, menos juros paga e menos quantidade de dinheiro tem que pagar do serviço da dívida. Segundo, é errado quando se diz de forma aí sim simplista, e eu acho que do ponto de vista político pouco transparente, é quando se diz que gastou-se o dinheiro a salvar a banca, não salvou o Serviço Nacional de Saúde. O erro grande é... Mas isso é ou não um facto, Duarte Marques? Não é um facto, isso não é verdade. Porque quando se salva um banco, não se está a salvar os acionistas. Está-se a salvar... Não, é que os acionistas... quem é que se está a salvar? Claro, isso demonstra bem que não está a olhar para o problema com seriedade. Deve ser as pessoas que tinham lá os depósitos, ou os trabalhadores que estão a ser despedidos. Claro que é. Estão a ser salvos pelo despedimento. Quando se salva um banco, já reparou quando há uma resolução, os primeiros que perdem tudo, quem é? Os acionistas. É verdade. Duarte. Isto é verdade. Claro. Os acionistas destes bancos puseram o seu património a salvo. Isso não é verdade. Isso demonstra, não estão, a não ser numa parte muito marginal, a ser prejudicadas por toda esta operação. Os acionistas dos bancos, quando o banco é resolvido... É evidente que isso não é verdade. Não está a querer ouvir o que eu estou a dizer. Bem, vamos concluir. Deixe-me só concluir isto. Eu não devia deixá-lo dizer com maior clareza, porque é para as pessoas lá em casa ouvirem de facto o que está a dizer, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Porque desconhece as regras de uma resolução. Quando um banco é salvo, os acionistas, quando é resolvido, perdem o seu capital. Os acionistas do Banif ficaram com o quê? Diga-me lá. Os acionistas do Banif não ficaram com capital no banco. Então ficaram com o quê? Mas os lucros dos dividendos que receberam nos anos anteriores já estão a salvo. Mas isso é que é importante. Salvar é o depósito das pessoas. Enquanto houve lucros, os acionistas levaram-nos para onde entender. Não estou a misturar. Isso é que é prejudicar os acionistas. Os acionistas não foram chamados. Os acionistas não foram chamados a pagar as dívidas que deixaram no banco. Tiveram os lucros e receberam os dividendos nos anos em que o banco deu lucro, quando chegaram os prejuízos. Deixaram de ter o capital do banco, mas não pagaram os prejuízos que lá ficaram. Pagámos nós. Que o banco é resolvido, nós todos. Tem lá, imagina, 20 milhões de euros de ações. E eu ainda queria dizer outra coisa sobre o déficit. E ainda bem que perde tudo. Só um momento. Perde as ações, mas não perde os dividendos que recebeu nos anos anteriores. Então não está a comparar alhos com bugalhos. Não é alhos com bugalhos. Os acionistas não vale a pena avançar. Vamos encerrar. Tinha algo a dizer ainda sobre o déficit? Eu queria dizer sobre o déficit que o déficit é
um garrote para alguns países da União Europeia, para os países mais pequenos, mas sempre que um dos maiores países precisa de violar as regras do déficit, não lhe acontece nada. Aconteceu com a França N vezes, aconteceu com outros países. Portanto, isto é tudo uma hipocrisia. É uma forma de condicionar a política orçamental e económica dos países mais pequenos e é isso que tem sido o déficit do nosso país. O Presidente da República deu hoje luz verde ao novo sistema de avaliação no ensino básico, lamentando a falta de consenso político alargado nesta matéria e pedindo previsibilidade em matéria de avaliação. Pergunto, Duarte Marques, sabemos que o PSD não concorda com este caminho. O que lhe gostaria de saber é se não há qualquer hipótese de encarar este caminho como uma oportunidade e não um caminho terrível que não leva a lado nenhum? Isto é um caminho que não faz sentido absolutamente nenhum, nem para o Partido Socialista. Ainda hoje o Público traz uma notícia, um artigo de vários socialistas com experiência na área da educação vieram contestar este modelo. Se reparar, a comunicação que o Presidente faz à Assembleia da República é muito clara. Diz, pelo menos que se mantenha para aqueles que quiserem fazer os exames. Esta gestão que o Governo fez do processo da avaliação dos alunos não tem pés nem cabeça. É, no fundo, à vontade do freguês. Porque o Governo quis ceder, e cedeu, claramente. À vontade do freguês, há autonomia nas escolas. Não, mas aqui a autonomia não é isto. A autonomia é na gestão, na gestão interna da escola, do projeto de escola. Eu até sou daqueles que defendo na escolha dos professores. A autonomia não é quem faz exames faz, quem não quer, não quer. Isto é ridículo chamar a isto a liberdade de ensino, como eu já chamei até a gozar, porque isto é a verdadeira liberdade de ensino levada ao exagero absoluto. Há coisas que as escolas devem ter liberdade de gerir e eu acho que devem ter cada vez mais. Agora, se fazem exames ou não fazem, isto é um embaraço total que é criado porquê? Porque o Governo, antes sequer de ter o seu programa aprovado, deixou o Governo, quer dizer, o Partido Socialista, foi atrás do discurso do PCP e do Bloco de Esquerda e reverteu isto tudo através de uma resolução da Assembleia. A resolução essa que nem sequer depois produziu efeito, teve o Governo que o fazer pelos seus próprios instrumentos e chegou a uma altura que não teve tempo, foi isso que aconteceu agora, não teve tempo para conseguir montar todo o sistema que quis desmontar. Ou seja, percebeu-se que a uma semana do fim das aulas do segundo período, o Governo não tinha o sistema alternativo a funcionar. O que é que diz o bom senso nisto? É que este sistema de avaliação dos alunos e da própria escola vem desde David Justino. Foi muito aprofundado por Maria de Lourdes Rodrigues. Foi continuado no Governo seguinte e agora Tiago Brandão Rodrigues, a FENPROF, parece que é quem manda no Ministério da Educação, o PCP e o Bloco de Esquerda, quiseram reverter tudo de um dia para o outro e depois ficaram sem solução. O que é que o bom senso diria? Se querem mudar o sistema, façam-no no próximo ano, não é a meio do ano. Mas há este ano de transição, como sabemos. O que lhe pergunto é estas acusações de estar refém nestas decisões de PCP, Bloco de Esquerda, FENPROF. Porquê é que este caminho faz sentido, no seu entender, Bernardino Soares? Eu acho que o Duarte tem razão numa coisa, é que este caminho da submissão de todo o sistema de ensino à lógica dos exames não foi só prosseguido por governos do PSD. É evidente que a ministra Maria de Lourdes Rodrigues teve aí também, no período em que esteve no governo, um papel importantíssimo de introdução. E mal digo eu, o Duarte considera positivo, temos opiniões diferentes sobre essa matéria. Eu acho que nós hoje percebemos nas escolas o que é que significou esta obsessão pelos exames. Significou que todo o sistema educativo acabou por se organizar na programação das aulas, nos tempos dos professores, na própria atitude dos pais perante a escola, perante os professores e perante os seus filhos. Tudo se organizou em função dos exames. Ora, a escola não existe para treinar pessoas para fazer exames. A escola existe para formar pessoas, para terem capacidade no futuro de exercer as profissões que entenderem e para serem cidadãos de corpo inteiro. E nós o que tivemos nos últimos anos foi uma perversão deste sistema, levando a que tudo se afunilasse nos exames, em exemplos extremos, com meninos com 7 ou 8 ou 9 anos preocupadíssimos com o resultado que iriam ter no exame do final do 4º ano. Ora, isto é que foi um mau serviço prestado ao sistema educativo nacional. Não é uma cultura de responsabilidade desde tenra idade? Não, a responsabilidade não significa que se tem que fazer exames, significa que se tem que ter resultados no seu trabalho. Agora, focalizar num momento, num teste, todo o peso da passagem de um ciclo ou de um ano é completamente negativo e levou a esta obsessão de tudo hoje na escola se organizar em função dos exames. O processo pode ter sido mais ou menos atribulado, mas eu acho que o objetivo de reduzir a carga dos exames, independentemente de, em alguns momentos, eles poderem existir,
e valorizar o trabalho contínuo das escolas, dos professores e dos educadores é o caminho correto e penso que é positivo que tenha sido mudada esta filosofia. São visões diferentes e completamente opostas. Ou seja, são visões diferentes, aquele apelo do Presidente ou o desejo do Presidente que houvesse aqui algum consenso político está completamente colocado de parte, presumo. Mas eu acho que este consenso é mais possível que o Partido Socialista. Mas também não havia com o modelo anterior. Também não havia com o modelo anterior. Não, havia com o Partido Socialista anterior, não com este. Portanto, era fácil, porque foi mantido ao longo de vários anos. Ou seja, o Partido Socialista, há uma parte do Partido Socialista, o próprio seu programa de governo, permite isto. António Costa até deu uma opinião diferente na Assembleia, depois o Ministro veio desmentir, houve aqui uma grande confusão na história dos exames, e, portanto, eu acho que é possível um consenso alargado ao centro, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, já percebemos que é possível. Mas há uma parte do PS que pensava assim. Mas a verdade é que esse consenso alargado, para ser de facto alargado, teria de ser com aqueles que neste momento também têm a maioria parlamentar, que são as forças de esquerda. O último tema, o terrorismo. Esta tendência securitária cada vez parece que irá ter mais força depois dos atentados de Paris, de Bruxelas. De alguma forma será a resposta, resolve o problema de fundo, Bernardino Soares? Bom, eu acho que... Ou terá a Europa a capacidade de reagir de outra maneira? Nós não podemos confundir os vários planos desta questão. Um é a condenação absoluta destes atos que não têm qualquer justificação de nenhum ponto de vista e que devem ser combatidos, reprimidos, enfim, e tanto quanto possível evitados, com toda a dificuldade que isso, como está à vista, tem nos tempos que correm. Outra coisa é discutir quais são as melhores formas de enfrentar este problema. Não me custa admitir que tenha de haver uma boa coordenação entre as forças de segurança dos vários países e acho que, pelo que tem sido dito nos últimos dias, estamos ainda longe de obter esse objetivo e acho que se tem que caminhar nesse sentido. Já me parece que introduzir medidas cada vez mais securitárias e limitadoras das liberdades não pode ser a resposta a este problema. Por um lado, porque não vai resolvê-lo, não há uma continuidade de medidas cada vez mais securitárias que possam em absoluto impedir que estas situações ocorram e, por outro lado, porque significariam um grave entorce dos nossos sistemas democráticos, como o nosso. E eu acho que é preciso olhar, vamos lá ver, nós não podemos de maneira nenhuma branquear a gravidade e a inaceitabilidade destes atos terroristas. Mas temos que combatê-los pelas forças de segurança, pela atividade das forças de segurança, mas também olhando para as origens destes problemas, sim, para a situação no Médio Oriente, para o apoio que muitos países que são aliados da União Europeia têm a alguns destes, ao Estado Islâmico e a outras destas organizações, para o facto da instabilização de toda aquela região ter contribuído e muito para que se desenvolvessem este tipo de grupos, e isso tem de ser encarado também ir às raízes, como se fala. Eu deixo-me perguntar ao Duarte, porque estamos mesmo no minuto e meio, 2 minutos finais, Duarte, e estarão os europeus preparados para correr algum risco em nome de terem ainda garantidas algumas das liberdades que prezam tanto? Em primeiro lugar, esta matéria é muito sensível e travar um louco que se quer matar para matar os outros é muito complicado. As lágrimas de ontem foram discutíveis, toda a gente. Eu as lágrimas da Federica Mogherini, está a falhar-me o nome dela. Qualquer pessoa que revelaram alguma impotência, alguma fragilidade perante uma ameaça que nunca pode ser completamente anulada? Eu acho que não. Eu acho que terão revelado alguma proximidade no ataque e, sobretudo, vontade de fazer alguma coisa a sério. E acho que esta alta representante já várias vezes demonstrou que é capaz de ir por aí. Quem viveu ali, eu usei aquela estação de metro centenas de vezes. Qualquer pessoa que se sentir mais ali do que o atentado de Paris. Agora, uma coisa que é importante que nós temos que saber discutir com seriedade. Nós não podemos abdicar daquilo que é a nossa forma de estar, a nossa forma de vida, as nossas garantias individuais e as nossas liberdades. Agora, nós também temos que ter noção que para jogar este jogo e para o conseguir combater, em nome da nossa segurança, se calhar há um tipo de garantias que nós podemos permitir afrouxar em nome da segurança, que é um valor maior. Os europeus não se importam, de certeza, de dar mais informação sobre aquilo que fazem ou deixam de fazer, se em troco tiverem mais segurança. E o valor principal é a segurança. É por isso que eu digo, hoje em dia, temos que pensar, e não é uma deriva securitária, é gerir melhor a informação que temos e tratá-la melhor aquilo que temos acesso. Nós hoje temos que aceitar, fazer o debate,
Eu tenho dúvidas neste debate, mas temos que o fazer se estamos disponíveis para afrouxar algumas das nossas liberdades em troco de uma segurança. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Hoje em dia, por um lado, pode ter um criminoso de colarinho branco que está a ser acusado, está a ser investigado e pode ser detido durante um ano, porque é uma prisão preventiva, mas se tiver alguém que é um radical, que teve treino militar, sabe fazer bombas, que teve em sítios conhecidos como tal, mas que nunca matou ninguém, que nunca disparou nada, nunca foi apanhado a fazer nada, a única forma de o parar é subtraí-lo à sociedade, é detê-lo. Os tais referenciados. E hoje em dia é preciso percebermos que esse caminho é necessário. Sim. Porque a loucura, e deixe-me só terminar com isto, nós também devemos evitar alguma tentação que há populista de achar que isto é um problema de uma religião. Não há. Não é. Loucos há em todas as religiões, em todas as regiões do globo. Temos que perceber, saber distinguir as pessoas, as suas religiões e não entrar naquela deriva xenófoba e racista que muitas vezes um risco. Há muita gente que há. E é preciso também, obviamente, devolver confiança às pessoas. Muito obrigada ao Bernardino Soares e ao Duarte Marques pela presença neste Frente a Frente. Boa noite. E boa Páscoa. Obrigado, igualmente. Boa Páscoa, Santa Páscoa.